Então vamos a um vídeo da BBC. A BBC está fazendo campanha para o Bolsonaro. Esse vídeo surgiu após o primeiro turno. Lembrando que a BBC é uma emissora londrina. Eis o título. Tá? Talvez o título do vídeo não seja o mesmo do thumbnail. 3 sinais que o primeiro turno dá sobre força do Bolsonaro. Eles não fizeram um vídeo falando da força do Lula, fizeram? Talvez. De qualquer forma, para quê? Aí, disfarçado de tom de alerta, eles tentam inflar o Bolsonaro. Uma das possibilidades táticas é que eles querem fazer, porque tem pessoas que se associam, que votam num candidato porque ele é forte. Então, se a pessoa assim, eu não quero votar no derrotado, ou porque acha que ele expressa uma espécie de força de algum tipo, alguma força, isso também está associado à retórica. Então pode ter sido essa a indução desses caras aqui com esse vídeo. E tem de verificar-se outros vídeos nesse sentido da BBC. O presidente Jair Bolsonaro vai ao segundo turno com o ex-presidente Lula, com um resultado bastante superior ao que era indicado nas pesquisas de opinião. Eu sou a Natália Passarinho, da BBC News Brasil. Aí é que tá, ó. Por isso que eu digo para não acreditar em pesquisa de opinião. Quem disse que as pesquisas de opiniões eram verdadeiras? A gente não sabe nem os métodos com os quais eles entrevistam as pessoas. A gente não sabe. Não sabe nem a eficiência deles. Ele pode ter roubado essa porcentagem. Não? O GSI, que é a máquina do golpe de Estado, controla? Se eles acusam os outros de roubar voto, porque roubar 5% é fácil, né? Quer dizer, peguem os próprios argumentos deles de que as urnas eletrônicas são fraudadas. Tu não acha que eles poderiam conseguir 5%? Numa matemática qualquer aí, de inserção? Poderiam. Com certeza. Aí tu vê a função do Tebet, da Tebet e do Ciro. Levar o Lula ao segundo turno. Porque se ele tivesse não se candidatado... Aliás, o Ciro teve uma pontuação menor que a dessa Tebet que chegou ontem, né? Do Arena. Ela é do Arena. Partido do Temer. Então, assim como o Ciro também era do Arena. São todos do Arena. Só tem o PT e o Arena. Então, aliás, o partido Arena, isso aí não era nenhum partido brasileiro. Todos os partidos onde os Estados Unidos deu o golpe, a CIA, né? Usando a CIA e deu golpes de Estado e fez esses regimes neonazistas, eles deram o nome de Arena. Os partidos eram chamados de Arena. Quer dizer que isso não é nenhuma coisa brasileira. É uma colônia. Então, eles tiraram do Lula, a Tebet tirou 5, o Ciro tirou 3. Tiraram 8% do Lula, o Bolsonaro rouba mais uns 5. E deu. Uma outra coisa interessante é que os bolsonaristas acreditam na propaganda completamente estapafúrdia de que o Bolsonaro foi roubado. Mas aí não vamos entrar nessas loucuras, né? Brasil, e neste vídeo eu destaco os sinais de força política de Bolsonaro e do bolsonarismo que surgem nesse... Por quê? Por que está destacando? Por que está destacando o cenário de força política? E por que as mulheres têm que parecer cada vez menos femininas nessas televisões? E que voz chata, qual é a qualificação para se trabalhar na BBC? Por favor. Isso é propaganda. A gente está fazendo propaganda pró-Bolsonaro disfarçada. É claro que a BBC vai fazer propaganda pró-Bolsonaro disfarçada, né? Esse primeiro turno. Primeiro, a votação superior que é indicada pelas pesquisas. Já expliquei por que a votação maior. As possibilidades, né? Lula terminou na liderança no primeiro turno, vencendo em 14 estados, com 48% dos votos válidos. Resultado que está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais das pesquisas Datafolha e Quest, que mostravam Lula com entre 49% e 50% dos votos válidos.
Mas Bolsonaro recebeu muito mais votos do que as pesquisas mostravam. Ele venceu em 13 estados e no Distrito Federal, recebendo 43% dos votos válidos. Foram 7 pontos percentuais. Que carisma esse Bolsonaro tem. Bom, no Distrito Federal é compreensível que ele receba mais votos, porque é muito mais fácil controlar, né? Aquele aviãozinho nunca pousa no Brasil, ele está sempre na volta de Washington. Que coisa ridícula, aliás, essa capital é o tamanho do avião. Aí 43, o Bolsonaro tem os mesmos 38. Eu acho que o Bolsonaro não tem 8%. Não acho nunca que ele... Tá? Eu acho que os votos todos do Bolsonaro estão roubados. Na outra eleição eu tenho certeza que ele roubou. Nós não temos como saber, porque é que tal, quando tu aceita concorrer a uma eleição que não tem justiça nacional, STF, FBI, Sérgio Moro, Lava Jato, só tem inimigo e ineptos. Tu tem o GSI. Eu já fiz vários vídeos sobre o GSI e as pastas que eles controlam. A maçonaria controla o exército através dos seus militares generais maçons e usando o GSI. Então, se tu olhar as pastas do GSI, que é o governo da ditadura militar, não importa quem ganha a eleição, num certo ponto. É bom que ganhe um Lula para ver até onde ele vai atritar, porque se o Lula se acomoda com esse militar traíra, a gente ataca o Lula. Tá? Não faz diferença isso aí. Eu não sou leal a esses caras, nenhum deles. O problema é que o Bolsonaro está destruindo a economia demais. E se torna um problema. Ele vai, enquanto não resolver esse problema de GSI, esse pessoal vai ficar vindo e voltando. Tá? Não adianta. Então é fácil roubar. Muito fácil. Não se sabe mais o que é legal, o que não é. Quando se aceita viver num estado de exceção, como o PT aceitou, tendo a chance, a força e a militância para enfrentar, não adianta reclamar. Não se sabe de mais nada. Tu aceitou viver num estado de ilegalidade. Quem quiser colaborar com o canal, aí está o Pix. Copie e colhe o Pix do seu aplicativo bancário. Não precisa entrar em site nem fazer cadastro em site nenhum. Doe quanto quiser. Assinatura no Apoia-se a partir de 10, no Catarse a partir de 5. A mais que o previsto, por exemplo, pela pesquisa Datafolha divulgada na véspera. Já a última pesquisa da Genial Cash... Tu vê que mesmo o Lula ganhando, eles conseguiram criar a ilusão que o Bolsonaro é mais forte. Porque o Lula estava na margem de erro, o Bolsonaro não. E isso alimenta a conspiração, que eles também usam de forma de propaganda, de que o Bolsonaro foi roubado. Apontava que o presidente teria 38% dos votos válidos. Mais uma vez, a diferença em relação... Engraçado que ela chama ele de presidente, não de presidente Bolsonaro. Ela votou no Bolsonaro? Dá a entender que sim. O resultado final ficou fora da margem de erro de 2 pontos percentuais. Lula, apesar de ter obtido um percentual de votos válidos um pouco menor do que algumas pesquisas chegaram a indicar, ainda assim bateu recorde em número absoluto de eleitores. Ele recebeu 57 milhões de votos, o maior número já obtido por um candidato à presidência no primeiro turno. Foi a primeira vez... Então, o Lula ganhou. O Lula foi bem, então. Com todas as pancadas que ele tomou. E operações, né? Que um candidato tem mais votos que um presidente no cargo numa eleição presidencial no Brasil. Primeira vez que tu vê? Então, tô dizendo, o Bolsonaro não tem popularidade. Não faz sentido isso. Como é que o Lula é a primeira vez que um presidente que não está no cargo ganha mais votos que o presidente no cargo no primeiro turno, né? Foi isso que ela disse. E como é que o Bolsonaro é mais forte? Isso não faz sentido. Eles se contradizem na mesma matéria. Bolsonaro recebeu 6 milhões de votos a menos, mas ainda assim terminou... Que coisa ridícula as camisas amarelas, meu Deus do céu. Pô, tem tudo que é idiota, que o pessoal chama de tiozinho, que acha que Bolsonaro um grande representante. Que povo babaca é esse, meu Deus do céu? Que povinho ridículo é esse? Ai, gente tosca.